Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Como alcançar a consciência de um pecador e como falar com alguém que não acredita no inferno? Sou o pastor Wagner Matos e hoje nós iremos trazer uma mensagem da parte de Deus em João capítulo 4, versículo 7 ao 26. Os versículos do 7 ao 26 nos mostram o exemplo que o Mestre deixou de como compartilhar nossa fé. Perceba que Jesus se dirigiu à mulher perto do poço quando ela estava sozinha. Veremos que as pessoas normalmente são mais abertas e autênticas quando estão sozinhas. Portanto, se possível, tente abordar alguém que esteja sozinho. Desses versículos podemos tirar 4 princípios claros a serem seguidos. Vejamos. Primeiro princípio: Jesus começou falando de coisas da natureza. Essa mulher ainda não havia nascido de novo. E a Bíblia nos diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Por isso, ele falou de coisas que ela poderia compreender, neste caso, a água. A maioria das pessoas pode iniciar um diálogo com um estranho
falando de assuntos naturais. A conversa pode iniciar-se com uma pergunta amigável do tipo: como vai? Ou um bom dia caloroso. Se a pessoa responder no mesmo tom, podemos prosseguir a conversa com uma pergunta do tipo: o senhor ou a senhora mora aqui perto? E partindo daí, podemos iniciar uma conversa. Segundo princípio, Jesus mudou a conversa para os assuntos espirituais. Sem maiores rodeios, ele começou a falar das coisas de Deus. É preciso coragem para fazer isso. Você pode dizer algo como: você costuma ir à igreja aos domingos? Ou você assistiu aquele programa cristão na TV ontem à noite? Se a pessoa responder de maneira positiva, é hora de aprofundar um pouco mais o diálogo. O senhor ou a senhora vem de uma família cristã? Isso levará a conhecer um pouco mais da história dessa pessoa. Ela poderá responder algo como: eu ia à missa quando era pequeno, mas me afastei da religião quando cresci. Outra forma simples de reorientar a conversa para assuntos espirituais é oferecer um folheto a uma pessoa na rua e perguntar: você aceita um desses folhetos? Quando a pessoa pegar o folheto, apenas diga: é um folheto sobre a Bíblia. Você pertence a uma família cristã? Terceiro princípio. Usando a lei de Deus, Jesus mostrou à mulher que ela estava condenada. Jesus falou gentilmente à consciência daquela mulher ao mencionar o fato de que ela transgredira o 7º mandamento do Decálogo. Ele utilizou a lei para tornar a mulher consciente do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 19 ao versículo 20. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Podemos conseguir o mesmo resultado ao perguntar: você acha que consegue cumprir todos os 10 mandamentos? A maioria das pessoas acha que sim. Por isso, prossiga rapidamente com outra pergunta: você já mentiu alguma vez? Isto é confrontador. Contudo, se a pergunta for feita de forma amorosa e educada, a pessoa não se sentirá ofendida. Lembre-se de que as exigências da lei de Deus também estão gravadas no coração dos indivíduos e de que a própria consciência dará testemunho às suas palavras. Romanos capítulo 2, versículo 15. Jesus confrontou o homem rico em Lucas 18, do versículo 18 ao 21, com 5 dos 10 mandamentos, e ele não se ofendeu. Tenha confiança de que a consciência da outra pessoa fará o trabalho dela e confirmará a verdade de cada mandamento da lei de Deus. Não se sinta constrangido em perguntar educadamente: você já roubou alguma coisa? Alguma vez, mesmo que seja algo muito pequeno? Aprenda a abrir a espiritualidade da lei e expor como Deus considera a cobiça sexual dos olhos igual ao próprio adultério. Mateus capítulo 5, 27 e 28. E o ódio é equiparado ao assassinato. 1 João capítulo 3, versículo 15. Certifique-se de que a pessoa admita a sua culpa. Depois disso, pergunte a essa pessoa se no dia do juízo Deus julgá-lo com base nos 10 mandamentos, você acha que seria considerado culpada ou inocente? Se ela responder que seria considerada inocente, pergunte-lhe: por que inocente? Se então ela admitir sua culpa, faça esta pergunta: você acha que irá para o céu ou para o inferno? Daí em diante, a conversa poderá tomar 3 rumos. A pessoa poderá dizer de forma categórica: não acredito nesse negócio de inferno. Responda gentilmente: isto não faz diferença. Você terá de encarar Deus no juízo final, acredite ou não no inferno. Se eu pular no meio de uma rodovia com um caminhão enorme vindo ao meu encontro e disser: eu não acredito que caminhões existam, minha descrença na existência de caminhões não vai mudar meu destino. Depois, educadamente, conte a essa pessoa que ela já admitiu que havia mentido ou roubado ou adulterado em seu coração e que Deus lhe deu uma consciência para que ela pudesse discernir o certo do errado. A consciência dela e a acusação do Espírito Santo vão fazer o resto do trabalho. Por isso, é muito importante arrancar da pessoa uma admissão de culpa antes de você mencionar o dia do juízo ou a existência do inferno. A pessoa pode admitir que é culpada, mas que mesmo assim irá para o céu. Isso acontece porque ela pensa que Deus é bom e, em razão disso, vai fechar os olhos para o
pecado dela. Argumente que, se um juiz tiver diante de si um criminoso e este juiz for realmente um homem bom, ele não poderá deixar tal criminoso ficar impune. Ele precisará fazer com que o réu seja punido. Se Deus é bom, ele naturalmente deverá punir os assassinos, estupradores, ladrões, mentirosos, adúlteros, fornicadores, bem como as pessoas que vivem em rebelião contra a luz interior que Deus concedeu a cada pessoa. A pessoa poderá admitir que é culpada e por isso merece ir para o inferno. Pergunte-lhe se isso a preocupa. Pergunte-lhe se ela dá valor aos próprios olhos. Depois pergunte-lhe se não deveria valorizar ainda mais a salvação de sua alma. Quarto princípio: Jesus revelou-se à mulher. Depois que a lei expõe a pessoa e a torna humilde, chega o momento em que ela estará pronta para ouvir a respeito da graça. Lembre-se do que diz a Bíblia: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. O evangelho é para os humildes. Apenas os doentes precisam de médico, e somente as pessoas que admitirem que têm a doença do pecado abraçarão verdadeiramente a cura proporcionada pelo evangelho. Aprenda a apresentar a obra da cruz, que Deus enviou seu Filho para sofrer e morrer em nosso lugar. Fale ao pecador sobre o amor de Deus revelado em Cristo. Diga-lhe que Jesus ressuscitou dos mortos e derrotou a morte. Mostre-lhe a lei civil e diga-lhe: o negócio é muito simples. Nós quebramos a lei de Deus e Jesus pagou nossa multa. Se você se arrepender e confiar nele como seu Salvador, Deus perdoará seus pecados e encerrará seu julgamento. Pergunte ao pecador se ele compreendeu o que você lhe disse. Se ele tiver vontade de confessar ou reconhecer seus pecados e confiar na salvação eterna que Jesus lhe concede, leve-o a orar e a pedir a Deus que perdoe. Depois, ore por ele. Dê a esse pecador uma Bíblia. Incentive-o a lê-la todos os dias e a obedecer ao que ela ensina. Da mesma forma, anime-o a entrar para uma igreja que creia na Bíblia e pregue a palavra de Cristo. Diante dessas imagens apresentadas, aonde Jesus encontra-se com a mulher samaritana, precisamos aprender cada dia mais com o Senhor Jesus a evangelizar o coração das pessoas. Existem sempre pessoas próximas a nós que precisam ouvir a palavra da verdade. Com tudo isso que você ouviu hoje, leve essa palavra aos corações sedentos. Jesus, ele conta com você. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima.